Priscila Rodrigues, sou terapeuta holística. Vou começar a me apresentar assim a partir de agora. No finalzinho do programa vocês vão entender o porquê. E vocês também, já indo e frequentando a casa de vocês há tanto tempo, já sabem todas as formas que eu atuo dentro dessa parte holística para conseguir te ajudar. E no programa de hoje eu vou trazer as energias astrológicas do mês de setembro. Setembro, eu já vou adiantar, que tende a ser um mês um pouco mais tranquilo no começo e no meio do mês ele já dá uma virada de chave. Então a gente vai sentir como se fosse literalmente essa alavancagem energética. E por que que isso vai acontecer? Porque logo no começo do mês de setembro, algumas retrogradações vão ser finalizadas. Entre elas, o fim de Vênus retrógrado e de Júpiter retrógrado. O fato da gente sair dessas retrogradações traz um impacto de já alavancar a energia, mas como são retrogradações de peso, talvez no começo a gente ainda sinta como se tivesse retrógrado e depois a gente sente expandir. Então, para a gente sentir mesmo as coisas evoluírem, acontecerem e se movimentarem, vai literalmente ser oficial a partir do mês de setembro. Então a gente já começa finalizando essas retrogradações e o que é muito importante, o fim da retrogradação de Júpiter em Touro. O que acontece com exatamente esse posicionamento astrológico? A retrogradação de Júpiter traz um impacto mais pessimista no nosso olhar, nos nossos acontecimentos, no nosso estilo de vida. A gente sente, e se você fizer essa reflexão comigo, você vai perceber que é como se a gente não tivesse vivido direito, as coisas tivessem se desencaixado, tava tudo bem, mas ao mesmo tempo não tava. É uma sensação mais ou menos do Deus me livre, mas quem me dera, tá tudo bem, mas não tá tudo tão bem assim. Então a gente fica nuanceando demais e acaba dando uma tônica mais pessimista pra vida num geral. Só que na verdade, quando sai o fim desta retrogradação, a gente consegue rebobinar e ver que tudo que aconteceu, por mais lento ou mais difícil que tenha sido, foi o melhor e o necessário que poderia ter acontecido. E a gente vai sentir todas as conquistas, tudo aquilo que acabou ficando encavalado, o que é natural durante um período de retrogradação, fluindo novamente depois, principalmente desse movimento natural de Júpiter. Logo depois disso, acontece a lua nova em Virgem e durante o mês de setembro nós entramos com o sol em Virgem também, então a gente sente toda a energia de reabastecimento e de combustível. Então literalmente ali por volta mais ou menos do dia 10 a gente já começa a sentir aquele up que eu falei e exatamente no dia 14, que é a lua nova em Virgem, a gente pode bater o martelo de que as coisas finalmente vão melhorar e se já estavam melhores, vão ficar melhores ainda, por conta dessa sintonia de Sol em Virgem com Lua Nova em Virgem. O que é muito importante a gente ter em mente durante o mês de setembro e principalmente com essa energia astrológica virginiana mais presente. Tudo precisa ser organizado. Não existe vida para os virginianos sem organização e planejamento. Então, o quanto foi importante, lembra que eu falei que depois do fim da retrogradação de Júpiter, a gente vai conseguir entender e clarear o quanto até mesmo os momentos mais difíceis foram bons pra gente? É exatamente esse o ponto. A gente vai entender o quanto tudo aquilo aconteceu para que nós pudéssemos organizar e planejar melhor a nossa vida, os nossos acontecimentos e o nosso cotidiano. Então vai ser muito importante a gente ter esse mental programado, esse mindset organizado para literalmente perceber a importância da organização e do planejamento. E caso você tenha feito algum plano e ele tenha parado por um tempinho, retome, rebobine, volte, mas volte melhorado, porque Virgem é o signo do aperfeiçoamento. Então tudo que começa a acontecer na nossa vida pede um olhar de aperfeiçoamento. E depois a gente segue a partir aí do dia 14, que acontece a lua nova, seguindo, fluindo
com a montanha-russa subindo, aquele looping maravilhoso totalmente para cima, acontece o fim de Mercúrio retrógrado. E a gente sabe que Mercúrio retrógrado dá aquele impacto, dá aquela baqueada. De todos os posicionamentos retrógrados, é o que a gente sente com mais impacto, porque Mercúrio é o planeta mais ágil dentro desse movimento astrológico. Então, quando ele vai entrar retrógrado, a gente sente muito, quando ele sai da retrogradação, a gente sente também. Se a gente já estava vindo, sentindo a coisa se movimentar com o fim da retrogradação de Vênus e de Júpiter, com o fim da retrogradação de Mercúrio, a gente literalmente respira aliviado. E aí sim as coisas vão fluindo cada vez melhores em relação ao finalzinho de setembro. Qual é a dica que eu dou para vocês ali próximo do dia 20? Atenção, principalmente em relação à intuição. Nós já estamos com Netuno retrógrado em Peixes, que traz muitas complicações intuitivas, e Virgem é um signo cético, ele é elemento terra, ele precisa de fatos, argumentos e constatações para conseguir validar o que o insight mostra, o que a intuição mostra. Só que, gente, intuição não é lógica, intuição não segue o previsto, muito pelo contrário, ela sempre te aponta a direção certa sem falar o motivo. Intuição é confiança. E eu até digo que esse é um dos pilares que Virgem deve conquistar na sua vida. Então, se você é virginiana, virginiano que tá me ouvindo, confie mais naquilo que você não vê, mas que você sente que vale a pena confiar. Porque é exatamente esse finalzinho de setembro que a gente vai precisar trabalhar mais. A nossa confiança naquilo que a gente não vê. E esse é um outro ponto importante também. O quanto durante o mês de setembro a gente precisa dar atenção para os outros sentidos que a gente tem, sem ser apenas só o da visão. Se a gente se baseia única e exclusivamente na visão, a gente pode deixar muita oportunidade passar. E Virgem consegue captar o detalhe, consegue captar a oportunidade, mas olhando. E não é isso que a gente vai ter esse mês. A gente precisa sentir a oportunidade de todas as formas que ela pode se apresentar pra gente. E setembro começa a ser um mês muito próspero e a gente vai sentir a colheita cada vez mais a partir do início da primavera. Lógico, é onde tudo começa a florescer, é onde a gente literalmente começa a colher. Então, não desanima, não se deixa baquear. Segue fluindo, segue construindo. Com organização e planejamento, você vai ver que setembro tem muito a te presentear. E é isso, essas são as energias do mês de setembro. Vou deixar aqui todas as nossas redes e contatos para você falar comigo, falar aqui com a nossa equipe, sugerir pautas, programas, dúvidas se vocês tiverem. E eu encontro vocês no próximo programa para falar sobre as energias de outubro. E já adianto, tá incrível!